Alvíceras, História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Rops, hoje a Nova Roma. Há um outro aspecto da obra de Constantino que influiu no futuro do cristianismo e ocasionou consequências bem diferentes daquelas que se poderiam prever. Em 11 de maio de 330, deu-se início no Império a uma sequência de festas gigantescas que, segundo se dizia, deviam durar 40 dias. Tinham por marco uma cidade dos países gregos, situada numa das mais belas paisagens que existem sobre a terra e que uma vontade poderosa fizera surgir subitamente em todo o seu esplendor. 6 anos antes, em 8 de novembro de 324, a cidade fora dedicada segundo os ritos antigos, mas dentro de um espírito novo. Os numerosos espectadores daquelas cerimônias não conseguiam compreender como é que brotara em tão pouco tempo da terra um tão grande esplendor e como é que a cerimônia da dedicação pudera encontrar uma cidade nova, resplandecente de ouro e mármore, eriçada de palácios, povoada por 1000 estátuas e protegida pelas mais fortes muralhas do mundo. Houve, pela manhã, uma grande quantidade de missas cantadas nas basílicas e, de tarde, assistiu-se no circo aos mais prodigiosos divertimentos. Por toda a parte, nas ruas, nas praças, sob os pórticos, fervilhavam soldados vestidos de gala e com as clâmides polícromas lançadas sobre as couraças. Clâmide é uma arma feita de lâmina. Quando a procissão se pôs em marcha ao canto do Kyrie eleison, ou seja, do Senhor, eleito, né? Kyrie eleison, salvo engano, essa é a tradução, que é, na verdade, o nome de uma música, né? de um coro que era feito, que tinha dentro da sua letra essa expressão, Kyrie eleison, que é cunhada lá de 2 João, no Novo Testamento. Quando a procissão se pôs em marcha ao canto do Kyrie eleison, e acompanhada pelo clarão de milhares de círios, círio aqui no caso representa naquela procissão, né, que se fazia, até hoje se faz inclusive, vide o Círio de Nazaré, lá no Nordeste. Mas aqui neste caso, numa procissão, as lâmpadas, né, que eram acesas, na verdade as velas que eram acesas, então você tinha aquela procissão com um clarão enorme, geralmente feito no cair da tarde ou enfim à noite, enfim com pouca luz, né? E aí então cada um acendia a sua lâmpada, enfim a sua vela, e uma vela acendia do irmão do lado, que por sua vez usava a sua agora acesa para acender a do outro irmão, e assim uma vela ia acendendo a do outro, sendo que a primeira a ser acesa era a do sacerdote que estava ali cultuando, né, conduzindo aquele culto, aquela procissão. Então o sacerdote acendia a dele, que iria acender a do outro, e a do outro acender a do outro, e assim até todo mundo ter as suas velas acesas. Quando a procissão se pôs em marcha, ao canto do Kyrie eleison, e acompanhada pelo clarão de milhares de círios, viu-se avançar uma estátua dourada vestida com um luxo inconcebível, que se dizia ter sido a de Apolo Musageta, e que agora se convertera no símbolo do Senhor que acabava de inventar aquela cidade. Trazia na cabeça uma coroa cujos raios eram feitos com os cravos da Santa Cruz. Que razões teriam levado Constantino a criar uma capital? A questão tem sido muito discutida. Razões estratégicas? Suficientemente afastada do Danúbio para estar ao abrigo de qualquer ataque imprevisto e suficientemente próxima para poder dar uma resposta fulminante às intrusões dos sármatas e dos godos. A nova cidade seria também um baluarte contra a ameaça persa,
no momento em que Sapor II unificara todas as forças da grande dinastia sassânida por meio de uma reforma religiosa e se preparava para prosseguir a luta sem tréguas que o Islão, bem mais tarde, haveria de continuar. Então, Constantinopla seria a Nova Roma, e também por razões estratégicas, militares estratégicas, geográficas, geopolíticas, geoeconômicas. A importância deste fato foi devidamente sublinhada por René Grousset, ou Grousset, na sua notável Histoire du Levant, sei lá como é que fala isso, tomo 1, Paris, 1947, quando disse assim, abro aspas: enquanto Constantino convocava o Concílio de Nicéia em 335... isso aqui, 335? O Concílio de Nicéia foi em 325, mas tudo bem. Shapur II, que na verdade aqui é o Sapor II, reunia, por sua vez, um sínodo nacional que fixou definitivamente o texto da Bíblia zoroastriana, o Avesta. Então veja que interessante. Enquanto em 325... Constantino convocava o Concílio de Nicéia, que foi talvez o principal concílio da história da Igreja cristã. Concílio este que estabeleceu bases para a fé cristã. Importantíssimo concílio. Nesta mesma época, Sapor II também atuava na área político-religiosa, reunindo também num sínodo, só que em nível nacional, os especialistas, os clérigos, né, para fixar em caráter definitivo o Avesta, que é a Bíblia de Zoroastro, a Bíblia zoroastriana. Na época, uma religião muito forte. Na época, uma religião, digamos assim, adversária do cristianismo. A antiga luta entre o helenismo e o gênio do Oriente assumiu a partir daí um caráter religioso. Foi, dos dois lados, uma guerra santa. Nesse sentido, o Islão viria apenas a agravar uma situação que já existia desde o século IV. Bom, vimos então que, por razões estratégicas, Constantino vai fundar Constantinopla no Oriente, a Nova Roma. A Nova Roma. Constantinopla, que depois se chamará Bizâncio, e que depois se chamará Istambul, que significa este poli, em grego, a cidade. A cidade, não uma, a cidade. Bom, e razões econômicas? Sem dúvida também, razões econômicas. Roma declinava e perdia toda a sua importância comercial. Estavam, pois, chamados a fazer fortuna os grandes cruzeiros das rotas orientais, principalmente o da via marítima norte-sul e o da via terrestre leste-oeste, os Dardanelos. E razões políticas também? Também. Se Constantino tinha dado a Roma numerosos edifícios faustosos, nem por isso chegara a amar esta cidade zombeteira, irritadiça, que ele sabia ser-lhe pouco fiel e que, podia haver também motivos psicológicos, lhe trazia à mente as cáusticas recordações dos seus pecados. Então, todas estas causas, razões, motivos, motes, ou seja, estratégicos, lê-se aqui por estratégicos militares, geográficos, políticos, econômicos, tudo é estratégico, por razões, econômicas, por razões políticas, por N razões, Constantino pode ter tomado esta decisão. Todas estas causas podem ter influenciado, interferido, mas não foram certamente as decisivas, diz aqui Daniel Ropes. Acima de tudo, é preciso ver nesta fundação mais um ato da política cristã do grande imperador. Abandonar Roma, instalar noutra parte uma capital que não seria senão dele, nascida das suas obras e do seu querer, era facilitar a cristianização do mundo, escapar à resistência das velhas tradições pagãs, opor à cidade de Rômulo e Remo, míticos fundadores da cidade, a filha loba, opor a filha loba, uma cidade fundada segundo um novo desígnio, não fundada segundo uma tradição pagã de Rômulo e Remo. Este
teria sido até amamentado pela loba, por uma loba. E daí então toda uma história mitológica, inclusive a Via Láctea tem esse nome por conta disso. Láctea, leite, leite da loba. Uma série de coisas assim absurdas e pagãs. Agora, a cidade de Constantino seria fundada já nascendo ali, segundo se diz, segundo a crença dele, seria dado um grande reset e ele fundaria um novo mundo cristão, uma nova cidade, um novo status quo, um novo establishment. Ele resetaria tudo. Bom, terá este propósito derivado de um raciocínio perfeitamente lúcido e amadurecido da mente de Constantino? Será que ele estava realmente sendo lúcido? Ele estava em boas condições de sanidade? Ou ele estava viajando na maionese? Com certeza que não. Com certeza não foi uma ação, um propósito derivado de uma mente que estivesse em pleno juízo. Vai dizer Daniel Robes, com certeza não foi o que aconteceu. Foi antes o resultado de uma dessas iluminações bruscas, dessas intuições fulminantes que este místico impulsivo, assim ele chama o imperador Constantino, de místico impulsivo, uma intuição fulminante que este místico impulsivo experimentava tantas vezes. Foi algumas semanas depois da sua vitória sobre Licínio que decidiu dar uma rival a Roma. Conta-se que teria visto em sonhos, novamente os sonhos de Constantino, uma águia parar o seu voo e deixar cair uma pedra sobre o pequeno burgo de Bizâncio. E ele mesmo se referiu a uma ordem misteriosa que lhe teria sido dada por Deus para edificar uma cidade e escolher aquele lugar. Agora veja, então, segundo a tradição, Constantino escolhe Bizâncio para ser a sua cidade, a grande cidade, nascida cristã, Constantinopla, cidade de Constantino, e ele escolhe esta cidade de Bizâncio, por quê? Porque ele num sonho, ele viu, ou teria visto uma águia, parar o seu voo e deixar cair uma pedra. A pedra cai onde? A pedra cai sobre o pequeno burgo de Bizâncio. Bom, e aí, quando, ao traçar-lhe os limites com o ferro da sua lança, ouviu os cortesãos dizerem que as dimensões pareciam exageradas. E aí, então, quando ele ouve isso, ele diz assim, abro aspas para Constantino: não me deterei enquanto não se detiver aquele que está diante de mim. O lugar que o céu designara, o céu porque caiu a pedrinha lá do céu, da águia, caiu do céu. O lugar que o céu designara ao seu servidor era, na verdade, excepcional. Nunca nos cansaremos de admirá-lo. É preciso ter chegado a ele por mar, ou ao nascer de uma alvorada ainda cheia de sombras, e ter visto surgir por entre as brumas as grandes massas de Santa Sofia, as muralhas avermelhadas e os palácios de um verde acinzentado. Santa Sofia é a grande catedral, Existe um documentário que mostra só como foi feita a Catedral de Santa Sofia, esplendorosa, E aí, esse documentário você pode assistir no YouTube. E é uma das grandes obras do período bizantino. É preciso ter considerado a misteriosa convergência das três línguas de terra que parecem apontar para este ponto líquido onde o coração do mundo palpitou por tanto tempo. É preciso ter sonhado ante o simples enunciado de palavras cheias de esplendor, como o corno de ouro, que é uma digamos assim, um termo geográfico, da geografia do local. Mármara é outro, o Bósforo, que tem o Estreito de Bósforo, é outro, Gálata, o mesmo da epístola lá de Paulo, para que toda a glória de Constantino se torne presente e surja aos nossos olhos, sempre viva a imagem mais surpreendente da sua grandeza. Nesse lugar, os gregos haviam fundado 1000 anos antes uma colônia marítima que prosperara modestamente. Cidade dedicada à lua. Veja, a bandeira da Turquia
que é onde hoje se encontra Istambul, que era Bizâncio, que foi Constantinopla. A bandeira da Turquia tem essa lua até hoje, né? A cidade dedicada à lua, votada ao comércio dos cereais e à pesca do atum, Bizâncio conhecera o seu momento de glória quando, estimulando a Hélade a salvá-la do cerco de Filipe da Macedônia, Demóstenes escrevera a sua obra-prima, O Discurso da Coroa. Contudo, estava longe de ser uma grande cidade quando Constantino resolveu instalar-se nela. E sobre Demóstenes e o seu discurso da coroa, durante esse cerco, os bizantinos foram salvos de um ataque macedônio por um misterioso raio de lua que lhes permitiu ver os preparativos dos assaltantes. Então veja, por que a lua é adorada, de uma certa maneira venerada, lá pelos bizantinos e aí hoje pelos turcos, e está presente na bandeira da Argélia, na bandeira da Turquia, etc. Porque durante um cerco em que os bizantinos foram salvos de um ataque macedônio, foram salvos, por quê? Porque um misterioso raio de lua clareou, né, os acampamentos ali dos inimigos e eles puderam ver os preparativos daqueles que viriam assaltá-los. Em reconhecimento, a cidade inscreveu nas suas moedas uma lua crescente que os turcos conservarão como emblema até hoje. Tudo foi feito com a prontidão com que um déspota pode realizar os seus sonhos. Apenas se conservou o centro da antiga cidade durante 6 anos, sem perder um só dia. Lançaram-se à obra verdadeiros exércitos de operários, e nela trabalharam 40.000 godos prisioneiros em regime de trabalhos forçados. A preço de ouro, mandaram-se vir especialistas em alvenaria dos 4 cantos do mundo. Constantino escrevia pessoalmente aos empreiteiros e dizia-lhes o seguinte: mandai-me dizer que terminastes as obras, não que as começastes. Os prefeitos das províncias receberam ordens de escolher arquitetos jovens e mandá-los para as obras. Arrebanharam-se estátuas na Grécia, na Ásia Menor, na África e nas ilhas. Despojaram-se os templos das mais belas colunas de mármore verde e de pórfiro, e o mesmo aconteceu com o próprio oráculo de Delfos. Foi uma improvisação gigantesca, tudo para fazer a cidade, para construir a grande Constantinopla. Uma improvisação gigantesca, a súbita projeção sobre pedra e tijolo de uma espécie de vertigem onírica, com tudo o que podia ter de frágil o resultado de uma pressa tão espantosa. É aquele ditado, né? O apressado come cru. Depois, quando as muralhas ficaram concluídas, o imperador pôs-se a recrutar habitantes, por meio de alforrias, da libertação de cativos e com promessas feitas aos traficantes das costas do Mediterrâneo. Em breve conseguiu uma multidão sofrivelmente mista que a abarrotou de alimentos e de espetáculos. A seguir, convenceu os nobres, os ricos e os senadores a virem instalar-se junto dele. Conta-se aí que 12 diplomatas romanos que regressavam de uma embaixada na Pérsia após 16 meses de ausência foram chamados ao palácio. Quando regressais a Roma? Perguntou-lhes o imperador. Não estaremos lá antes de 2 meses. Estais enganados. Digo-vos que esta mesma noite estareis em casa. E com um grande espanto os embaixadores foram levados pelos oficiais às ordens a residências completamente novas, copiadas exatamente, até o detalhe, daquelas que ocupavam nas margens do Tibre. E simplesmente o Constantino foi assim, dessa maneira, a forceps, né, na marra, a fina força, manus militares, né, com toda o seu poder digamos assim, entre aspas, de persuasão, já que é o imperador, vai discordar do imperador? Não vai. Então, dessa maneira, né, ele vai pressionando e vai enchendo a nascente Constantinopla, aquela que está agora sendo parida, né, por ele mesmo, por Constantino. E ele vai ali
enchendo, vai povoando, vai inventando as coisas. Ele vai inventando a cidade, ele inventa as pessoas, a cidade, é ele que bota, escolhe quem vai morar, quem não vai. É ele que diz como é que vai nascer as construções, como é que elas vão ser, os prédios, os edifícios, a urbanização, tudo ele. Podemos avaliar por meio de testemunhas o que era esta cidade no tempo em que Constantino a inaugurou. Como em todos os grandes aglomerados do Oriente, notava-se ali o estranho contraste entre os bairros superpovoados, com vielas estreitas e imundas, e as esplanadas rodeadas de pórticos e ornadas de estátuas e fontes. Havia duas grandes artérias que se cortavam em ângulo reto, ou seja, formando um famoso quarteirão hipodâmico, e no cruzamento erguia-se um miliário, o marco de ouro, que servia de ponto de partida para o cálculo das distâncias nas vias do Oriente. O porto, muito aumentado, ladeado por cais de pedra, via chegar aos seus numerosos moles as enormes frotas do Egito, da Pérsia, da Itália e até da Índia. Entre os monumentos havia 3 que superavam todos os outros em medidas e em luxo: Santa Sofia, o Palácio e o Hipódromo. Santa Sofia, o Palácio e o Hipódromo eram as residências dos 3 poderes que iam partilhar dos destinos da nova cidade. Deus, com relação a Santa Sofia, a catedral, o imperador, que morava no palácio, e a plebe, que povoava o hipódromo, local de diversão, o circo de Constantino. Não era mais o Coliseu, mas era o hipódromo. Desta Bizâncio constantiniana não restava grande coisa. Não resta grande coisa hoje. Desta Bizâncio constantiniana não resta grande coisa hoje. Nada podemos ver senão ínfimos vestígios no museu, salas atapetadas de mosaicos, numerosas colunas de granito e de pórfiro, terraços e jardins que desciam até o mar. Então, se você for lá hoje, é o que você vê. Do hipódromo gigantesco que havia, com perto de 400 metros de comprimento, 400 metros de comprimento dá aí umas 2 plataformas petrolíferas, né? 2 navios FPSO em série, é gigantesco. E era rodeado de bancadas, e não se vê hoje senão um pedaço da coluna serpentina tirada ao Apolo Délfico. Ou seja, foi feito por imitação, né, do Apolo Délfico. Quanto a Santa Sofia, a catedral, que até hoje existe, a das cúpulas aéreas, dos mosaicos com fundo de ouro e das massas prodigiosas, já não é nada da basílica que Constantino ergueu à suprema sabedoria e que em 2 séculos havia de arder 2 vezes. Porque, na verdade, Santa Sofia foi refeita várias vezes, ela foi sempre reconstruída ou reformulada, não manutenida, né? E ela pegou fogo 2 vezes. E a cúpula dela, que foi a grande inovação da engenharia para a época, foi a cúpula de Santa Sofia. Tem um documentário que fala só sobre isso. E Sofia, que em grego é sabedoria, né? Então, quando Constantino ele ergue essa catedral e dá o nome de Sofia, por conta de Sofia significar sabedoria. Tô ocupado aqui, depois tá gravando. No entanto, a quem quiser avaliar o que deve ter sido a capital dos anos 330, ofereceram-se 3 recordações que pesam muito na imaginação. A primeira é a linha de muralhas, esse vestígio colossal do passado, no dizer de Lott, que desde o Corno de Ouro até o Mar de Mármara, da Porta de Eiúbe até o Castelo das 7 Torres, numa extensão de 7 quilômetros, alonga as suas massas sinistras, as suas pedras em ruínas, as suas torres de defesa redondas, quadradas ou pentagonais, permeadas de ameias, e as suas portas despojadas agora dos antigos batentes revestidos em aço. A segunda, o aqueduto, que ainda hoje se vê correr através dos campos. Se você for lá hoje, você vai ver os aquedutos, como também em Roma. Se você for a Roma, hoje você vai ver lá os aquedutos. Numa extensão de léguas e léguas, sempre intacto, com os seus grandes arcos desenhados por uma vegetação exuberante e cuja água correndo para a cidade vai alimentar a indestrutível floresta. E os arcos, também outra inovação romana, Constantino vai levar para lá, para Constantinopla, dão mais estabilidade ao aqueduto do que ele simplesmente sendo um muro.
inteiriço. Então, quando você arqueia esse muro, você não só permite que se passe por baixo dele, por dentro dele, por baixo dele, né, que se trafegue por dentro dele, você não isola o lado de lá, do lado de cá do muro, porque você consegue passar por dentro dele através do arco, como também você dá estabilidade a esse aqueduto, que tinha que ser calculadamente colocado numa rampa, né? Ou seja, com as cotas descendentes, ou seja, as alturas tinham que ter ao longo de trechos, assim, teria que haver milímetros ou centímetros de diferença a menos do que em trechos atrás, para que pudesse correr a água por gravidade. Bom, uma despesa. Ah, não, sim. E a terceira testemunha deste passado é o conjunto das cisternas gigantescas, construídas ao mesmo tempo que Santa Sofia, com centenas de colunas sobrepostas em 2 andares, com cúpulas quase invisíveis na penumbra, com águas tão espraiadas que se pode andar por elas de barco, e das quais a moderna cidade de Istambul continua a servir-se. Se você for ver Missão Impossível 5, se não me engano, tem um trecho em que é gravado aqui, nessa cisterna gigantesca que existe lá. Inclusive, existe uma delas embaixo da Catedral de Santa Sofia. E ali você tem várias colunas, né? E tem aquela água rasa, né? E aí tem um Missão Impossível 5 ou 6, não me recordo agora, é gravado ali uma cena, né? E tá lá o Tom Cruise e tal, aí tem que pular na água, tentar achar o cara que tá com a bomba, que vai explodir tudo, tem uma mulher e tal. Enfim, vê lá o Missão Impossível que você vai ver. Foi gravado ali. Uma despesa tão desmedida como esta prova suficientemente que Constantino encarava toda essa construção como uma obra primordial. Então, assim, Constantino ele cria Constantinopla e ele cria, assim, ao mesmo tempo, ele inova em várias áreas. Na engenharia, ele promove várias inovações, criações, invenções na área da engenharia, na área social, porque ele pega artificialmente, ele cria uma cidade artificial. Ele pega pessoas a fórceps, traz para morarem juntas, mas não é como os cativos que antigamente se transportava para servirem lá no país que os cativou, como aconteceu com Babilônia, quando foi lá e sequestrou os israelitas. Não, ele pega as pessoas para morarem na cidade sem escravizá-las. Né? Ele força com que as pessoas que ele escolhe morem ali. Ele cria novas tecnologias de engenharia, claro, ele não, mas ele manda, ele paga para que se crie. Ele pede e as pessoas têm que dar um jeito e acabam inventando coisas. Né? Como a cúpula da Santa Sofia, que nunca ninguém tinha feito uma coisa daquela envergadura. E essas cisternas aqui também, tudo ele vai criando. Sem contar o próprio Concílio de Nicéia, que ele inventa também, em grande parte, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem dizer, ele inventa, ou ele promove um espaço ecumênico, um concílio, traz centenas de bispos de todo o mundo, que podem se reunir num mesmo local e ali estabelecerem fundamentos da fé cristã como a Trindade, né? Como a Trindade que foi batido o martelo ali também em 325. Se não tivesse o concílio de Nicéia em 325, não se tem certeza se haveria também o dogma da Trindade como há hoje. Uma despesa tão desmedida como esta, suficientemente que Constantino encarava como, já falamos, em certo sentido, como o coroamento da sua carreira. Bom, aí vem, Roma já não estaria em Roma, passaria a estar em Bizâncio, por isso a Bizâncio é chamada de Nova Roma. Além disso, outro sinal do céu, mais uma vez, quando se acabou de traçar os limites da nova cidade, não se verificou também que tinha 7 colinas? Olha que coincidência, né? Roma tem 7 colinas. Não é que Bizâncio também vai ter 7 colinas? Rômulo estava igualado. Aliás, o nome que lhe deram nos atos oficiais não ocultava a intenção do imperador, a Nova Roma. Mas a voz popular, sabendo muito bem que um só homem havia querido e ordenado tudo, deu à cidade o nome do seu fundador, Constantinópolis, que era o que viria a prevalecer. Daí Constantinopla. A Nova Roma teve todas as prerrogativas de uma capital e em breve suplantou em muitos pontos a antiga. Teve como ela o seu senado, os seus conselhos, os seus 14 bairros, a sua casa da moeda
e a sua universidade, o governo, veja, a universidade aqui, entenda-se não como hoje. A universidade como hoje a concebemos foi inventada mesmo pelos árabes lá no século IX. Mas assim, a universidade aqui, entenda-se mais como uma espécie de academia platônica melhorada. O governo fixou lá a sua residência, ao passo que, no tempo da tetrarquia, os lugares onde residiam os Augustos e os Césares, incluindo Milão e Nicomédia, tinham sido apenas capitais estratégicas. Daqui para o futuro, erguer-se-á diante de Roma uma rival, ou seja, Constantinópolis, a que o capricho do imperador dará todas as oportunidades. Estava estabelecido um fato de importância excepcional. Podemos perguntar-nos o seguinte: quando aquele que se julgava iluminado pelo próprio Deus desfilava, triunfante, ao longo das novas praças da sua cidade, pressentiria por acaso as prodigiosas consequências do seu gesto? Ou seja, ele sabia, ele sentia, ele tinha noção do que ele estava fazendo? Uma vez criada Constantinopla e erigida em capital, o império dividia-se definitivamente em duas partes inscritas nas incertezas do futuro, e, dentro em breve, tragado e absorvido pela alma helênica, o elemento latino que o imperador tinha transferido para a sua obra dissolvia-se, transformava-se e perdia muito rapidamente todo o contato com Roma. É a futura civilização bizantina que se plasma, que se forma. É a grande herança que se desenvolve ao longo de 11 séculos, através de 1000 vicissitudes e admiráveis sobressaltos, enquanto o Ocidente, abandonado a si mesmo, se desmorona sob as investidas dos germanos e dos hunos. Mas é também a única oportunidade oferecida à Igreja, que preferiu ficar em Roma, de salvaguardar a sua autonomia perante as proteções suspeitas do poder. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de ser romana, ela aqui, a partir do V século, ela sobrevive fora de Roma, e só sobrevive graças a Constantinopla, graças à Igreja Oriental, porque quando é invadida Roma, ela realmente é saqueada, e se não fosse Constantinopla, dificilmente a Igreja continuaria a existir. Alguma mão oculta, disse Joseph de Maistre, expulsava os imperadores da cidade eterna para dá-la ao chefe da Igreja Universal, que era Constantino. Constantinopla, fundada em glória, é o futuro cisma grego, mas é também o que ocorreu lá em 1054, né? O grande cisma do Oriente vai acontecer em 1054. Constantinopla, fundada em glória, é o futuro cisma grego, mas é também a consagração do poder pontifício. Constantino não previa tudo isso. E, de uma certa maneira, o Constantino é que realmente assim é o primeiro grande pontífice, apesar de nunca ter sido papa. Porque ninguém fez mais até então pela Igreja, pela unidade da Igreja, pelo poder político da Igreja, pela união, de toda a hierarquia da Igreja, no mundo, em nível universal, em nível mundial, do que o imperador Constantino, que nem sequer era clérigo. Então, de uma certa maneira, ele foi mais pontífice do que muitos outros que viriam após ele. Bom, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai ver o batismo da morte, 337. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.